Fala galera, e Babilônia está chegando aos cinemas. E galera, já assistiu o filme na cabine de imprensa? Antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal. Como é que ajuda que vamos falar real? Não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal para não perder absolutamente nada. Galera, bora lá, porque aqui ó, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha, uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Galera, eu sou muito fã do Damien Chazelle, tá? Como diretor, contador de histórias e tudo mais. Mas, assim, ó, essa crítica não vai ter nenhum tipo de spoilers, podem ficar tranquilos, não vou estragar a experiência de ninguém. Galera, esse filme aqui, para começar, ele tem uma duração bastante longa, tá? Ele é o maior filme que o Chazelle já fez. Ele tem mais de 3 horas, e tem basicamente de 3 horas e 9 minutos e tudo mais. E não tem muito, tá? O porquê dessa história tá tão espichada assim. Quando assistir o filme, vai entender muito bem, porque isso dá um grande problema de ritmo para tudo que tá acontecendo. Podia ter condensado um pouquinho mais ali nesses acontecimentos, porque tem vários personagens nessa história, obviamente que os principais acabam sendo os personagens da Margot Robbie, do Brad Pitt e também do ator que faz ali o Manny. Só que esses outros personagens que estão ali, nem todas as histórias têm realmente uma conclusão extremamente satisfatória para tudo que está acontecendo ali, tá? Então, querendo ou não, esses personagens secundários tomam momentos ali de tempo realmente da trama que tu tem como dar uma enxugada, assim. Não é tirar eles da trama, mas conseguir dar uma resolução melhor, porque isso impacta diretamente no ritmo de tudo que está acontecendo. Esse, para mim, é o principal problema de tudo que está acontecendo no Babilônia. E o segundo problema para mim, galera, já para falar direto assim, ó, é que o Damien Chazelle quis fazer uma história que conta, né, a história do cinema vindo lá dos anos 20, porque ele pega a transição, né, literalmente do que era o filme mudo para o filme já falado, com o filme já com o diálogo acontecendo entre os atores. Isso é um fator muito importante para a história que está se desenvolvendo. Beleza, isso, cara, funciona perfeitamente bem dentro do filme. Mas, ao mesmo tempo, querendo ou não, esses acontecimentos ali vão trazendo uma supervalorização de tudo que ele quer contar por causa da forma como ele está querendo contar essa história. Ou seja, tem vários e vários momentos, várias situações no filme que tu entende assim que ele quis ir além. Ele quis colocar muito a situação batendo no estereótipo, só que botando um estereótipo com um plus. E isso em alguns momentos encaixa, em outros momentos fica basicamente, cara, um estereótipo forçado onde não tem muito porquê. É aí que tá. Ele quer colocar algumas situações assim, por exemplo, o primeiro grande ato do filme, tá? Que inclusive assim, eu compreende até aparecer na tela o título Babilônia. Isso dá basicamente quase uns 20 minutos de filme. É uma grande festa, e essa grande festa, tão falada grande festa que tem no Babilônia, é uma loucura por si só. E dentro dessa loucura por si só, ela tem várias situações ali que estão extremamente acentuadas para dizer um mínimo, tá? Para bater nesse estereótipo, bater nesse a mais. E não precisa ser tanto assim, tá? Esse que é o meu problema. As situações que ele coloca assim que é realmente para dar um impacto visual da maneira como está sendo contada a história, ele fica a mais. Então não tem muito porquê. Não tem muito porquê. E isso bate muito também com alguns elementos que vão acontecendo lá pro final do filme, lá no terceiro ato, pra conclusão de tudo, onde ele quer realmente simplificar uma maneira que tudo que a gente assistiu ali representa a história do cinema, né, como a gente conhece até hoje, inclusive com várias situações ali que eu não vou falar quais são, obviamente, porque eu não quero entregar, não quero estragar a experiência de ninguém, que a galera vai lembrar. A partir do momento que as coisas vão acontecendo na tela e mais vão sendo mostradas, a galera vai lembrar porque são fatos que levam ao cinema até o dia em que estamos, assim. E isso tudo, se tu pega daí o conjunto completo, quando encerra o filme, tu começa a pensar, fica, cara, uma pretensão violenta, assim. E isso foi algo que eu não gostei do filme. Porque um filme extremamente pretensioso para querer colocar a sua opinião dessa forma é algo que me deixa muito mais não só preocupado, mas algo que me deixa assim, ó, brabo, tá? Literalmente brabo, assim, para não gostar de muitos elementos extremamente bem feitos, extremamente positivos, onde realmente evoca, é como se fosse uma grande ode ao cinema, a tudo que acontece, entendeu? Uma grande ode, uma grande, querendo ou não, assim, homenagem ao cinema mudo e como é que aconteceu essa transição. Isso acaba se perdendo, porque essa pretensão, querendo ou não, leva os elementos para outro lugar. Então, isso, para abrir a crítica, galera, são fatos assim, que me deixou bastante descontentes com um andamento que foi dentro do Babilônia, assim. Ao mesmo tempo, galera, quando o filme entra nessa história ali,
de mostrar como é que funcionava o cinema mudo, de, obviamente, na maneira como o filme quer contar essa história. E também mostrar a dificuldade que era para os atores conseguirem trabalhar de uma maneira e simplesmente no outro momento trabalhar de outra maneira, e a gente vendo as complicações que causavam, é muito massa. É muito massa, porque a gente vai entendendo como toda a indústria teve que ir se adaptando a toda essa mudança. E eu assisti o Babilônia um dia depois que eu assisti Os Fabelmans, que também tem a mesma coisa, cara. Eles evocam ali, querendo ou não, a história do cinema, que eles pegam desde a década lá de trás, que é toda a história, né? Os Fabelmans, o que tá contando? Já tem crítica liberada aqui no canal também, galera. Que é a história do Spielberg, né? Do Steven Spielberg, e a história ele é muito, realmente, quase, né, 100% do que aconteceu na vida dele, realmente, da sua paixão pelo cinema. Então isso evoca muito essa tal ode à história do cinema e também uma carta de amor à família dele lá. E como eu comparei, né, esses dois filmes que eu assisti um logo após o outro, assim, existem maneiras diferentes de como tu vai fazer isso, né? E aqui no Babilônia, esses momentos onde o filme realmente entra para contar essas histórias, ele funciona extremamente bem. E é onde também tanto o Brad Pitt quanto a Margot Robbie dão um show. Dão um show. Eles dominam muito os personagens e essas adaptações que eles têm que fazer, né, no momento onde o cinema deixa de ser mudo e começa a ter os diálogos, a complicação toda que vai acontecendo é maravilhosa de assistir, porque isso é algo grandioso que aconteceu na história de como estavam sendo contadas literalmente as histórias, né, dentro dos filmes ali. E a gente vê também como é que funcionava a recepção do público a essas alterações também. E tem algumas coisas de mercado da indústria ali que são muito interessantes também para ver, porque querendo ou não, muda. Muda o comando de quem está realmente tendo uma importância maior para os grandes estúdios, né, em relação aos contadores de histórias, os diretores e principalmente dos atores também. Vai se mudando, né, como se fosse assim uma cadeia alimentar. Né, essa cadeia alimentar, ela muda também. E o título Babilônia, ele conta muito por causa de toda a perdição que existia em relação ao sucesso, em relação a tudo que compreende sucesso, em relação a Hollywood, Cidade dos Anjos, de Los Angeles, tudo mais, as perdições que acontecem ali, que daí não tem como não lembrar. Quem já assistiu um filme chamado Boogie Nights, que é do Paul Thomas Anderson, que é lá do final dos anos 90, a estrutura, se tu pegar assim, o que acontece no Boogie Nights e o que acontece no Babilônia, ela é muito parecida. Muito parecida. Tanto o primeiro ato, quanto o segundo, quanto a conclusão também. Ela é muito parecida, assim. E alguns elementos também que acontecem no Boogie Nights, que são referentes à transição e às mudanças que foram acontecendo dentro, né, do cinema pornô, tu consegue entender também, quase da mesma forma, do cinema mudo para o cinema falado. Ou seja, essas transições, essas mudanças, como que os contadores de história, como os atores, eles tinham que ir mudando também e se adaptando simplesmente à modernidade, aos tempos que estavam mudando e como que se adaptar. Como é que tu faz isso? Então essa estrutura de como contar essa história é muito parecida. E aí também é outro ponto negativo para o Babilônia. Porque se tu compara com algo já existente, como é o Bug Night também, nesse formato da história, cara, o Babilônia ele perde demais por causa desses exageros. E olha que o Bug Nights ele trabalha com muitos exageros também, porque a maneira como está sendo contada a história lá, inclusive ele precisa. Ele precisa, porque encaixa muito bem lá, por causa do cinema pornô, tá? É literalmente isso. E aqui no Babilônia, ele tá muito, muito, muito batendo no estereótipo. Isso causa um grande problema. Inclusive na saída do cinema, como é que funciona, galera? Sempre o responsável pela cabine de imprensa, ele precisa fazer um RP. Isso acontece aqui em Porto Alegre, cidade que eu moro, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, na verdade. Sempre fica o responsável por organizar a cabine de imprensa na porta do cinema e sempre querendo pegar uma primeira impressão de todo mundo que tá ali para já passar literalmente para quem? Para a distribuidora do filme, que aqui no caso do Brasil, na verdade, né, a Babilônia é da Paramount, então precisa já passar diretamente ali para a Paramount suas primeiras impressões no calor do momento, né, de quem assistiu o filme. E a impressão que tinha de todo mundo era muito parecida. Eu acho que tinha umas 25 pessoas na cabine de imprensa e pelo que eu fui sentindo, cara, 5 pessoas tinham gostado realmente do filme e todas as outras pessoas que daí eu também me colocava junto tinham vários poréns de tudo aquilo que tinha assistido. E batia muito parecido em relação a esses estereótipos ali e também aos problemas que o ritmo do filme ia causando por causa dessa longa duração dele e com a quantidade de personagens. Um elemento que o Damien Chazelle coloca aqui também é em relação ao blues, ao jazz e tudo mais.
ele sempre vai levar a questão da música para os seus filmes. Para quem já acompanha o trabalho dele, já entende muito bem que isso é um fator dele de como contar as histórias, e isso está representado também aqui dentro do Babilônia, e é algo que o personagem também que leva, né, essa parte da história, ele é um personagem muito bem desenvolvido, é muito interessante a gente pegar também o que vai tendo, né, de principal do arco dele de personagem, assim. Porque são elementos que eu achei bastante forte como o personagem precisa se adaptar às situações. E tem uma situação que obviamente eu não vou ter como falar porque são grandes spoiler, mas leva ele a tomar uma decisão. Tudo que ele precisa se adaptar. Ou seja, não é algo bom. E é algo que eu acredito muito que aconteceu daquilo ali para mais na história toda, não só do passado, mas inclusive nos dias de hoje, quando a gente está falando de cinema, artes e afins e essas adaptações de comandos que vêm de cima e tu precisa se adaptar, querendo ou não, obviamente, caso não goste, né, ou caso alguma coisa aconteça ali, tu vai acabar desistindo muito dos seus próprios sonhos também. Mas galera, pô, para quem quer assistir, tá, um filme ali que vai realmente te provocar sensações, cara, Babilônia é uma pedida perfeita porque ele realmente consegue provocar isso. Mesmo do sim, mesmo do não, mesmo do gostando, mesmo não gostando, Babilônia não deixa de ser uma baita pedida porque ele é extremamente bem feito, ele é extremamente bem atuado. E mesmo tendo estereótipos, até o estereótipo ele tá ali acontecendo no momento onde ele está planejado. Ou seja, vale muito a pena para ver. Galera, quem já assistiu, coloca embaixo nos comentários qual a opinião de vocês pra gente seguir conversando. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.